Olá, sejam bem-vindos. Se você tem osteoporose ou tem algum familiar próximo que tem, fica até o final desse vídeo que eu vou trazer 10 orientações que são definitivas para o cuidado e o tratamento da osteoporose e garanto que talvez algumas delas você não sabe ou nunca ouviu falar. Meu nome é Luciano, sou médico de família e comunidade e nutrólogo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a osteoporose, essa doença que tem sido cada vez mais prevalente, até mesmo pela questão do nosso envelhecimento da população, de nós, né? Porém, é uma doença que muitas vezes não é vista ou tratada desde o momento correto. Como assim? A osteoporose, o que ela é? Ela é, como o nome diz, osso poroso. Ela faz com que essa formação, essa estrutura do osso se torne cada vez mais poroso e mais fraco com o tempo, facilitando então que se quebre, que se rompa, né? Mas por que isso ocorre? O nosso osso a todo momento ele está num sistema de limpeza e de criação, tá? É como se fosse as manutenções que a gente faz numa casa. A todo momento a gente está tirando excessos, corrigindo, colocando novas estruturas, fazendo com que a casa, né, se mantenha com uma estrutura adequada ao longo do tempo. Com o osso é a mesma coisa. A nossa massa óssea, né, o nosso osso, ele é formado desde a infância, sendo que o nosso pico de formação ele vai se dar até a adolescência, até adulto jovem. A partir dali, a gente vai, na verdade, cuidar, manter dessa massa óssea. A gente não vai gerar nova massa óssea, uma grande massa óssea a partir dali. É manutenção. Então a gente tem que cuidar já desde já. Como é que eu sei que eu tenho osteoporose? Como é que é o diagnóstico? O diagnóstico ele pode vir de uma forma inicial, com calculadoras específicas que o seu médico vai fazer, mas também existe a densitometria, que é um exame que avalia o quão poroso, o quão tá denso esse osso. É um exame não invasivo que vai trazer para a gente algumas informações que são muito pertinentes para a gente já ter ali um ponto de corte de saber se você tem um osso normal, uma osteopenia, que é um osso mais fraco, e uma osteoporose, que é um osso muito fraco, que já denota a doença. Quais são os fatores de risco para a osteoporose? A gente tem vários fatores que trazem um risco maior ao longo do tempo para a osteoporose. Um deles é a idade. Com o passar da idade, o nosso risco aumenta, porque aquela massa óssea vai diminuindo. Outro ponto, a história familiar positiva, ou seja, se minha mãe ou meu pai tiveram osteoporose, eu tenho um risco aumentado. O baixo índice de massa corpórea, como assim? Se eu tenho um baixo peso, eu faço baixo estímulo para a produção óssea. Com isso também tem um risco aumentado. O uso crônico de corticoides, medicamentos corticoides fazem com que eu também diminua essa massa óssea. O consumo de álcool e o consumo de tabaco, né, o fumo, são também fatores de risco. E a gente tem inúmeras causas de osteoporose secundária, ou seja, secundária é uma doença, como artrite reumatoide e várias outras. Mas vamos lá pensar nos nossos cuidados, as 10 orientações aí que vão fazer a gente ter uma melhora efetiva dessa osteoporose. Vamos começar entendendo como acontece a osteoporose e como eu vou fazer para cuidar. Primeiro ponto, como é que eu faço o osso? Ele vem por um estímulo de carga. Então eu preciso fazer um estímulo com o músculo para a partir daí ter uma orientação do meu corpo para produzir osso. É como se fosse uma resposta. Então aí a gente já tira algumas orientações básicas. Exercício físico resistido. Se eu estou falando em osteoporose, eu estou falando em musculação, academia, pilates, estou falando de exercício físico resistido, ou seja, com uma força. Eu não estou falando apenas de caminhadas, essas atividades que são úteis para a questão cardiovascular, porém, elas não vão trazer um benefício importante para o aspecto de osteoporose. Então, uma orientação padrão seria pelo menos 2 a 3 vezes de atividade física resistida durante a semana. Isso é o padrão, é o mínimo. Outro aspecto, se a gente entendeu que o músculo ele faz toda a diferença, então eu tenho que manter esse músculo saudável. Um ponto é bater a nossa meta diária de proteína, que seria, no mínimo, pensando em alguém que está mantendo massa magra, 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Como assim? Então uma pessoa que pesa 70 quilos, ela teria ali que ter um consumo de 70 a 84 gramas de proteína no dia. O que quer dizer isso? Facilitando, se eu fosse comer só carne, isso daria em torno aí de 300 gramas de carne. Isso já bateria essas 70 a 80 gramas de proteína no dia. Mas claro, a gente não consome só a carne. Então, por exemplo, 3 ovos tem ali em torno de 20 gramas de proteína. Mais 100 gramas de carne tem 25, 30 gramas de proteína. Mais o arroz, o feijão, o leite e os derivados vão trazer mais um excedente. Logo, não é tão difícil a gente bater essa meta diária, tá? Então faz o ajuste, observa se a gente não está ignorando, menosprezando essa questão da quantidade de proteína mínima
efetiva para a gente manter essa massa magra, certo? Indo para outro lado, para a gente ter a formação do osso, a gente precisa de alguns elementos. Lembra lá da história da casa? O tijolo é o cálcio. Como é que a gente vai conseguir o cálcio? Tem alguns cuidados aí. Primeiro, não adianta apenas eu repor o cálcio ou consumir apenas o cálcio, que sozinho ele não vai fazer essa casa. A casa a gente não constrói ela só com tijolo, a gente tem que ter o cimento junto ali. É importantíssimo a gente ter o cálcio, e o cálcio a gente poderia suplementar se a gente não tiver na alimentação, que geralmente as suplementações vão ser entre 400, 600 miligramas para ajudar junto da refeição. Porque se eu não consumisse nenhuma refeição, a orientação diária é em torno de 1.000 a 1.200 miligramas por dia. Eu faço suplementação para suplementar a dieta, que junto ali já vai ter, seja nos leites e derivados, seja na couve, em vários alimentos a gente tem uma quantidade de cálcio importante. Então a gente precisa do tijolo, do cálcio. Para a gente não perder esse cálcio que a gente ingeriu, a gente precisa ter alguns cuidados. Cuidado com o consumo excessivo de xantinas. O que é xantina? A xantina está junto ali da cafeína, de alguns alimentos, principalmente bebidas, que é o caso do café, daquele refrigerante de cola, do chá preto. Então eles fazem com que a gente tenha uma excreção maior pelo rim e uma dificuldade de absorção desse cálcio, fazendo com que atrapalhe. Ah, mas então não posso beber café? Pode, só que é o excesso que vai atrapalhar a gente, ok? Porque não adianta eu estar tomando suplementação de cálcio e jogando tudo fora com consumo excessivo de café, por exemplo. Outro ponto, cuidado com o consumo excessivo de sódio, tá? Que é o sal. Então a gente vai ter o sal nos alimentos que a gente coloca, né? Aquele sal de cozinha, mas a gente também tem o sal embutido, o sódio embutido nos alimentos, principalmente conservas ou carnes processadas, como salames, presuntos, e bebidas também que são industrializadas. Cuide com a quantidade de sódio por dia, porque esse sódio ele vai ter uma ação parecida com a xantina do café. Ele vai fazer com que a gente perca mais esse cálcio também, tenha uma dificuldade de absorção também. Cuidado com o consumo excessivo de sódio, até mesmo porque ele vai fazer o aumento da pressão e vários outros problemas. Qual a orientação básica? Quando a gente fala, por exemplo, na dieta DASH, que a gente viu num vídeo recente agora, a gente fala em torno de 2,4 gramas de sódio por dia, que é o mesmo que 5 gramas de sal por dia. Tente ter um cuidado com isso. Trouxe aí o cálcio, né, o nosso tijolo para o osso, então a gente precisa desse concreto para fazer essa casa ficar segura. Quem vai dar esse concreto? No caso da formação óssea, a gente tem alguns elementos principais. Um deles é a vitamina D. Sem a vitamina D, eu não vou fazer esse cálcio ter uma utilidade importante no nosso osso. Tanto que se eu tiver cálcio em excesso, eu fizer uma grande suplementação de cálcio, esse cálcio ele vai ser usado para outras coisas que não são positivas. Por exemplo, ele vai calcificar partes que não são o osso, como as nossas artérias e outras estruturas. Isso não é saudável, pelo contrário. Então, a vitamina D ajuda a esse cálcio ir para o lugar certo. Ah, eu tenho que sempre repor? Não, você vai ter que avaliar se você está com deficiência, tá? Uma vez com a avaliação disso, pode ser feito pelo exame de sangue, por exemplo, a gente vai fazer a suplementação da vitamina D. Essa suplementação, geralmente ela vai ser em torno de 2.000, 5.000, 7.000 unidades diárias, depende de cada caso. Em alguns casos até mais, dependendo de como é feito, né? Porque eu posso fazer isso às vezes em doses de ataque, mas uma dose padrão seria em torno de 5.000 unidades por dia, sempre individualizando cada caso. Outro ponto que é muito importante para fazer esse cálcio aderir ali no osso é a amenaquinona, que é a vitamina K2. A vitamina K2 ela está presente no leite, no espinafre, em alguns alimentos. E a dose ideal, a gente não tem muito uma RDA, seria em torno de 40 a 100 microgramas por dia, tá? Então vale a pena a gente ter um consumo dessa vitamina K2. Muitas vezes a gente já tem até suplementações que são junto de vitamina D com vitamina K2 para a gente ter uma adesão melhor desse cálcio no osso. Diminua ou evite o consumo de álcool e fumo. Fumo não vai ser útil para nada. Quanto antes parar o tabagismo, parar de fumar, melhor. O álcool, se você tem um hábito recorrente, sempre a gente orienta a diminuir o consumo, ter um cuidado com esse consumo de álcool, então tente evitar pensando no contexto de osteoporose. Outro ponto, o consumo da creatina, ele vai ajudar com que a gente mantenha essa massa magra, tá? Essa muscularidade, com isso o estímulo do osso. E também vai ajudar a gente no nosso desempenho de força e performance nos treinos, né? Aqueles treinos resistidos. Então, o consumo de 3 a 5 gramas de creatina por dia é interessante para essa manutenção dessa massa muscular e, portanto, a massa óssea também. E, por fim, a nossa 10ª orientação é não dê chance para o azar. O que quer dizer isso? Quando eu estou falando de osteoporose, qual é o maior problema? Geralmente são as quedas e a fratura. E não necessariamente só uma queda, tá? Quando o osso está
muito osteoporótico, muito fragilizado, qualquer atividade ali, qualquer situação que me ponha num estresse físico ou numa movimentação brusca, já pode ser o suficiente para um rompimento, para que eu quebre, frature esse osso. Não dê chance pro azar. Tenham cuidado na sua rotina de casa de não deixar ali estruturas e situações que podem facilitar quedas ou lesões. Como assim? Por exemplo, no caso da mesa de centro, tapetes, objetos no meio da sala, objetos no quarto, né? Objetos ao chão. Cuidado com esses objetos, eles podem ser durante a noite ou durante a nossa rotina ali, objetos que fazem a gente cair, objetos que fazem a gente ter um trauma e com isso fazer uma fratura e evoluir de uma forma ruim. Se você tem osteoporose ou tem algum familiar que tenha, esse vídeo espero que seja muito útil, tá? Envia para quem você conhecer também que tenha. Desde já comece os cuidados com a sua saúde. Dentro das orientações aqui, se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Busque também o seu médico assistente para que ele consiga fazer os ajustes e orientações ali. Se você gostou desse tema, curta aqui esse vídeo e também se inscreva porque sempre a gente vai trazendo novos temas, assim como os outros vídeos que a gente já tem aqui. Ossos fortes e saúde para todos. Grande abraço!